O livro de Enoque não está na maioria das Bíblias, mas permanece como um texto fascinante e controverso. Atribuído a Enoque, o bisavô de Noé, o livro oferece revelações sobre o mundo antes do dilúvio, as interações entre humanos e seres celestiais, e até visões de outros reinos. Esse livro antigo desperta curiosidade por suas descrições vívidas e por ser um relato paralelo ao relato bíblico, trazendo nuances que foram excluídas da versão tradicional. Quem foi Enoque? Enoque foi um homem misterioso. No Gênesis, ele é descrito como alguém que andou com Deus e foi levado aos céus sem experimentar a morte. O que significaria andar com Deus nesse nível? Ele teria alcançado um grau de proximidade divina que o permitiu escapar da mortalidade? O livro de Enoque sugere que essa proximidade o habilitou a receber revelações exclusivas, segredos que não eram para o conhecimento comum dos homens. O enigma da origem do livro. O livro foi considerado apócrifo pela maioria das tradições judaico-cristãs, mas é aceito por algumas igrejas antigas, como a etíope. Muitos estudiosos discutem se o texto foi realmente escrito por Enoque ou se reflete uma compilação de tradições orais. A questão da origem permanece um enigma, o que aumenta ainda mais seu fascínio, pois levanta a possibilidade de que ele seja um elo perdido com conhecimentos antigos. Os vigilantes. Anjos com uma missão diferente. Um dos pontos centrais do livro de Enoque é a história dos vigilantes, anjos enviados para observar a humanidade. Mas esses anjos acabam corrompendo sua missão, fascinados pelas mulheres humanas. A ideia de anjos caindo em tentação apresenta uma dimensão inesperada e provoca reflexões sobre a natureza desses seres espirituais que parecem capazes de falhar e se desviar. A queda dos vigilantes. Um aviso antigo? A queda dos vigilantes marca o início de um desastre na Terra. Eles ensinam aos humanos conhecimentos secretos e proibidos, desde armas até encantamentos e astrologia. Será que essa queda dos anjos foi um alerta para a humanidade sobre os perigos de ultrapassar limites espirituais? A narrativa sugere que certos conhecimentos, quando não guiados por sabedoria divina, podem trazer mais destruição do que benefício. O Pacto dos Vigilantes. No livro de Enoque, os vigilantes firmam um pacto antes de descerem à terra. Esse detalhe é intrigante. Por que eles precisariam de um pacto? Isso sugere que essa queda foi premeditada, planejada, e não um simples ato impulsivo. A ideia de anjos planejando suas ações revela uma complexidade nas interações entre o espiritual e o físico e nos leva a questionar a estrutura de ordem e obediência no mundo celestial. Os nefilins descendentes dos vigilantes. Dos encontros entre os vigilantes e as mulheres humanas, nasceram os nefilins, descritos como gigantes. Esses seres são poderosos, mas também violentos e causadores de problemas. Sua presença na Terra acaba se tornando um dos motivos para o dilúvio. O que eles realmente representam? E por que a Bíblia menciona essas figuras brevemente, enquanto o livro de Enoque dedica tanto espaço a elas? Os nefilins possuíam habilidades incomuns, poderes físicos e espirituais, segundo o texto. Eles teriam sido uma combinação de carne e espírito, possivelmente com habilidades que iam além do entendimento humano. Essas descrições nos fazem refletir sobre a possibilidade de existirem seres com capacidades além daquilo que conhecemos e que talvez esses poderes fossem a raiz de muitas das lendas e mitologias antigas. A presença dos nefilins trouxe caos ao mundo. Eles se tornaram opressores da humanidade, governando com tirania e abusando de sua força. Enoque descreve um mundo onde os gigantes dominavam e escravizavam os humanos, uma era de brutalidade sem precedentes. O cenário é quase apocalíptico e nos leva a ponderar o que esses tempos representavam para a humanidade e o quanto essa era ficou gravada nas memórias antigas. O clamor da terra. A narrativa diz que a terra começou a clamar diante da maldade dos nefilins. Esse elemento místico atribui voz ao planeta como se ele tivesse uma consciência própria. Essa ideia traz uma perspectiva ecológica profunda e indica que o sofrimento da criação
pode invocar uma resposta divina. A intervenção de Deus diante do caos causado pelos Nefilins, o livro de Enoque descreve a intervenção de Deus para restaurar a ordem. Ele ordena que os arcanjos detivessem os vigilantes e punissem os Nefilins. Esse ato mostra que há limites estabelecidos por Deus, que ao serem ultrapassados, resultam em consequências. A prisão dos vigilantes. Os anjos caídos são aprisionados, muitos deles em um lugar de escuridão. Essa prisão é descrita como um castigo eterno, mas também serve como um símbolo de justiça divina. Esse castigo dos anjos caídos lembra que até mesmo seres celestiais devem responder por suas ações. A visão do dilúvio. O livro de Enoque apresenta uma visão sobre o dilúvio, como uma forma de purificação da terra. Esse dilúvio não é apenas um evento físico, mas espiritual, limpando a terra da corrupção dos Nefilins. Isso nos faz questionar como o dilúvio foi uma resposta à crise espiritual do mundo antigo. Enoque não apenas presenciou esses eventos, mas também foi encarregado de transmiti-los. Ele é um profeta de tempos difíceis, e sua missão inclui avisar sobre o julgamento e a necessidade de arrependimento. Enoque e os arcanjos. Em seu livro, Enoque interage com arcanjos como Miguel, Rafael e Gabriel. Esses encontros revelam hierarquias angelicais e nos dão um vislumbre das funções específicas desses seres celestiais. Cada arcanjo possui uma missão diferente, e Enoque parece ser o mensageiro escolhido para registrar esses atos. Conhecimento proibido. A origem de feitiçaria e armas. Um dos ensinamentos proibidos que os anjos caídos trouxeram ao mundo foi o uso de metais para criar armas, além de conhecimentos de feitiçaria e manipulação. Esse conhecimento, que deveria estar fora do alcance humano, alterou a humanidade de modo profundo, levando a um aumento de violência e práticas ocultas. Essa revelação no livro de Enoque indica uma possível explicação espiritual para o desenvolvimento de certas artes que, ao longo dos séculos, foram associadas a práticas contrárias à vontade divina. O livro de Enoque é repleto de sabedoria que serve como guia para aqueles que busquem erros dos vigilantes. Ele mostra que o conhecimento espiritual e os mistérios da criação estão acessíveis, mas somente aos que buscam a Deus com sinceridade. Essa sabedoria profunda convida o leitor a refletir sobre suas próprias escolhas e sobre as consequências de buscar conhecimento proibido. O livro de Enoque, mesmo sendo um texto apócrifo, continua a impactar a fé e a imaginação de muitos até hoje. Ele expõe os perigos de se afastar da vontade divina, a importância de manter-se fiel e o peso do livre-arbítrio. Mais do que um relato antigo, o livro carrega lições que ultrapassam o tempo e ecoam até os dias atuais, levando muitos a refletirem sobre a própria caminhada espiritual e a eterna luta entre luz e trevas.